E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais uma resenha do canal Resenhas Cristãs. Antes de começar a fazer a resenha de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho. Bem aqui no cantinho da tela você vai ver um ícone do meu canal. Toque ali, se inscreva, não faz mal, não machuca, não vai se arrepender, beleza? No vídeo de hoje vocês vão ver que todo mundo um dia provavelmente vai passar pelo mesmo tipo de sofrimento. Se você tem pai e se você tem mãe, é quase inevitável que você irá passar pelo mesmo tipo de sofrimento que o autor do livro de hoje passou. Vamos conferir? Então galera, o livro de hoje tem como nome Pai, Parkinson, Alzheimer e Eu. E esse título foi muito legal porque ele foi fazer tipo que um acrônimo, alguma coisa parecida, com a letra P, que significa Parkinson, A, Alzheimer e E de Eu, que é uma homenagem ao pai do autor do livro, o Carlos Alberto Vasconcelos. E esse livro, pessoal, ele vai tratar especificamente do período de sofrimento que o autor teve com o seu pai. O livro ele vai retratar que o pai do autor ele teve duas patologias gravíssimas. A primeira foi o mal de Parkinson, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que é aquela doença que a pessoa começa a ficar com uma parte do corpo, uma parte do braço e tal. Ela começa a perder um pouco da coordenação motora, os movimentos começam a ficar meio que incontroláveis. Todo mundo já ouviu falar um pouco dessa patologia. E a outra patologia muito grave também é o Alzheimer, que é aquela onde a pessoa começa a esquecer o nome do parente, do filho, começa a não mais reconhecer seus parentes, seus amigos, os locais de trabalho, a rua, e começa a perder um pouco da noção do ambiente. E é muito comum hoje um idoso ter mal de Alzheimer ou mal de Parkinson. Só que é muito, mas muito raro mesmo alguém ter as duas doenças ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu com o pai do autor desse livro. Só que aí você pode talvez estar se perguntando: por que me interessa a história da doença do pai desse autor? Todo mundo precisa de Jesus o tempo todo. Sem ele, a gente não consegue passar por provação nenhuma. E o que aconteceu nesse livro precisou e muito da presença de Jesus na vida do autor. Muitas pessoas hoje pensam que não precisam se preocupar com o dia da velhice dos seus pais. Nossos pais um dia eles ficarão velhos. Seja seu pai, seja sua mãe, qualquer um dia eles vão ficar velhos. E talvez pode acontecer eles ficarem com alguma doença ou ficarem impossibilitados de se locomoverem sozinhos. E é aí que talvez você irá ser muito útil e necessário para seus pais. A gente costuma querer ignorar essa situação, ignorar esse futuro, mas a gente tem que estar preparado para ele, porque muito provavelmente ele chegará. O autor aqui vai nos contar um pouco sobre a vida do pai dele antes de ter o Alzheimer e o mal de Parkinson. Ele vai falar também um relato que eu achei muito instigante, muito interessante, que mexeu muito comigo. Eu cheguei até a colocar esse relato no Facebook, minha mãe leu, mas meus parentes leram e todo mundo gostou muito. O pai dele, bem antes de ficar doente, muito lá atrás mesmo, quando ele era bem novo, ele ficou um tempo desempregado. Ele não contou para a esposa dele que ele estava desempregado, porque a esposa dele estava grávida. Para não preocupar a esposa, ele decidiu sair de casa para procurar emprego, fingindo que ia trabalhar. E ele chegava até a levar a marmita, a quentinha dele na mochila, para que a esposa dele não pensasse que ele não estava indo trabalhar. Mas isso não é uma mentira. Ele estava procurando emprego escondido. E só depois que ele conseguiu um emprego é que ele contou para a esposa dele que ele tinha ficado desempregado. E não contou para ela não ficar preocupada e não ter nenhum tipo de transtorno durante a gravidez. E eu achei essa história muito interessante, porque ele pode contar para a gente um pouco sobre o caráter, sobre a ética e sobre o estilo de vida do pai dele antes de ficar doente. O autor queria mostrar pra gente que o pai dele não era uma pessoa ruim, má ou de caráter duvidoso. Ele queria mostrar que até mesmo com pessoas boas, de caráter bom, coisas ruins podem sim acontecer. E acontece mesmo. O autor também, ao longo dessa obra, ele vai entrar em várias questões teológicas sobre catolicismo, cristianismo, segundo nascimento, pregação, evangelho, soberania de Deus, problema do sofrimento. Ele vai não somente contar a biografia do pai dele, a história do sofrimento, mas também vai contar sobre como ele se converteu e como foi o processo de conversão, desde o início até o final. Muitas coisas aconteceram ao longo desse processo de sofrimento em que o pai dele passou. O autor vai contar pra gente que ele recebeu muitas cestas básicas de amigos durante esse período em que o pai dele ficou doente, porque embora ele trabalhasse e a sua esposa também, ele não tinha condições de manter a casa, manter o casamento dos dois e ainda manter o pai dele vivo. Ele tinha que gastar mais ou menos 6 fraldas por dia, no período em que ele não conseguia mais se levantar, em que ele só tinha que ficar na cama, enfim, 6 fraldas por dia no gasto. Ele não tinha dinheiro para comprar toda essa fralda.
Então muitos amigos vinham doando fralda, doavam comida, alimento, cesta básica, e isso ensinou a ele a ser um pouco mais generoso com outras pessoas. Essa prova, esse sofrimento, ele não somente fez com que o autor aprendesse mais sobre Deus, não somente que a sua fé aumentasse mais, mas sim que o seu coração também ficasse um pouco mais generoso. Um outro grande ponto que eu achei muito importante nesse livro é que o autor, em momento algum, ele faz pouco caso, ou se irrita, ou se aborrece com esse sofrimento que ele teve. Muito pelo contrário, ele não considera que a doença, mal de Alzheimer e mal de Parkinson foram castigos de Deus para ele, ou algum tipo de punição para ele. Muito pelo contrário, ele persiste o livro todo dizendo que esse sofrimento não passou nada mais, nada menos do que uma missão que Deus entregou a ele para poder cumprir. Teve um ponto da história aqui que eu achei muito interessante, que foi que ele relata o momento que ele tinha que cortar a unha do pai dele. Porque, se eu me lembro bem, parece que o braço do pai dele começou a se atrofiar, assim, entrar para dentro, assim, pro pescoço, né, aqui pro queixo. E a mão dele começou a entrar também para dentro do pulso, assim, ó. E aí, automaticamente, quanto mais a unha do pai dele crescia, mais a unha começava a arranhar e machucar a palma da mão do pai dele. Então ele tinha que vir e cortar a unha. Em um dia específico, ao tentar cortar a unha do pai dele, o pai dele, com a mão direita, levantou e ameaçou dar um tapa na cara dele. Naquele momento, o autor, ele segurou a mão do pai dele e olhou bem fundo nos olhos dele, falando: pai, você quer mesmo me bater, pai? Então o pai dele, olhando fundo nos seus olhos, começou a encará-lo, lentamente abaixou a mão. Naquele momento, o autor começou a sentir uma lágrima rolar pelo seu olho, de tristeza. Só que o pai dele não estava, claro, né, no seu são juízo. Ele estava ainda com Alzheimer. Então essa parte foi uma parte que realmente me tocou muito. Por quê? Porque eu tive uma tia que ficou doente. Minha tia teve um AVC e ficou de cama na exata situação em que o pai dele ficou. Da mesma maneira. E eu sei realmente o que é passar por isso e o que é todo mundo vê o seu parente ali, ó, na cama, precisando de assistência para ir ao banheiro, para beber água, para se levantar. É muito difícil, é uma situação muito complicada. As pessoas costumam murmurar, reclamar com Deus, fica chateada, mas em momento algum o autor deixou transparecer que ele começou a odiar aquela situação. Embora sim ele tenha ficado triste, em momento algum ele expressou ódio ou ira de Deus. Muito pelo contrário, ele sempre considerou que aquela situação fosse uma missão de Deus a ser cumprida. Inclusive, ele considera que aquele sofrimento foi extremamente útil para que o amor dele com a esposa ficasse cada vez mais forte. Ele, inclusive, comenta também que se ele não tivesse a fé em Deus, se ele não tivesse Jesus Cristo em sua vida, em sua casa, muito dificilmente ele conseguiria manter o casamento dele em pé durante o problema com o pai dele. Porque foi Jesus, foi a fé, foi a esperança em Cristo que fez com que ele e a esposa juntos trabalhassem em prol da vida de seu pai. E para finalizar, pessoal, a mensagem que o livro passa é possível ter paz mediante ao sofrimento. É possível ter paz sofrendo muito. Essa paz só pode ser buscada em Jesus Cristo. E o que mais chamou a minha atenção mais foi que no final do livro, lá bem no último, no penúltimo capítulo, o autor vai falar que, diante de tanta coisa ruim que ele vê hoje no mundo fora, em outros países, o sofrimento dele, ver o pai dele na cama, de fralda, tendo que dar banho, limpar fezes, o urina do pai todos os dias, ver o pai lá numa situação deplorável, ele ainda assim não considera que isso foi um castigo de Deus. Ele ainda considera que existem pessoas que passam por provas e tribulações muito piores do que a dele. Ele considera que o sofrimento não é nada, é pequeno mediante as coisas que a gente consegue ver aí fora. Então, eu pude ver que somente alguém com Jesus Cristo ao lado conseguiria passar por essa prova, por esse sofrimento e ficar de pé, sair ileso, sair com a fé renovada e com o seu casamento, com a sua relação com sua esposa mais forte ainda. E a principal personagem desse livro, além de ser o pai também dele, é a esposa. Porque foi a esposa que mais o ajudou a cuidar do pai. Quando ele estava trabalhando, de madrugada, de noite ou de dia, é a esposa que ajudava a trocar as fraldas do pai, a cuidar do pai dele. Então fica aí também o agradecimento ao autor, à esposa e a toda essa família maravilhosa que cuidou do pai dele durante todo esse tempo. Eu vim mostrar aqui para vocês agora um pouco do livro, tá bom? Isso aqui é a capa dele, ó. Aqui representa o autor e aqui representaria o pai dele. Aqui é a parte de trás. E o legal, o bacana do livro, ó, é que ele tem uma orelha bem grande. E olha só, que bacana também aqui, atrás da capa, ó. Tem fotos do pai, fotos do autor do livro com o seu pai. Aqui eu acho que é o pai e a mãe dele, que também é o pai dele.
Aqui é o pai dele um pouco mais novo, antes de ficar doente. Achei muito bacana mesmo, porque até hoje nunca vi um livro que tivesse algum tipo de arte atrás da capa e atrás da orelha, né? Geralmente a arte é toda branca. Aqui a editora Agape colocou fotos do autor, né? E fotos que representam a história do livro atrás da capa. Achei muito bacana mesmo. Aqui é uma dedicatória que ele escreveu para mim. Aqui já é a parte de trás, ó. Tem aqui a foto do autor, um pouco mais sobre ele. E também um pouco mais de arte aqui atrás. Muito bacana, nunca vi esse livro nenhum. Achei muito legal mesmo. E aqui são as partes do livro que eu achei interessante marcar, ó. Geralmente eu venho aqui, por exemplo, página 77. Se eu acho alguma coisa bacana na página 77, ó, eu pego uma lapiseira, eu faço um parênteses aqui, depois vou lá atrás e escrevo aqui, ó, 77. E aí sempre que eu quiser reler o livro, eu releio mais as partes que eu achei interessante marcar. Isso aqui foi tudo que eu achei interessante marcar nesse livro. Então tá aqui, ó, aqui um pouco mais também sobre a fonte, ó, a diagramação. Muito bacana, tem um espaço muito bom entre as linhas, entre os parágrafos. A leitura é muito fluida. A página, aqui parece branca, mas na verdade ela é bem amarela. A página é bem grossa e muito gostosa de se folhear. Muito bacana, tá bom? E isso aí é o livro. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom, galera? Fiquem ligados que toda semana haverá vídeo novo aqui. Obrigado pela visualização, até a próxima. Valeu, tchau!